Boa noite a todos, eu sou a Fernanda da Santa Fé. Estou aqui já no nosso tradicional Papo com os Gestores, na última sexta-feira do mês, para a gente conseguir entender um pouquinho, na visão dos nossos gestores, como é que foi o decorrer desse mês de maio, tanto no mercado quanto nas carteiras e nos nossos fundos. Então, a palavra está com vocês, Paulo e Sérgio. Bom, gente, vamos começar pelo nosso já tradicional gráfico do VIX contra o S&P, né? A gente acompanhou ele durante esse mês inteiro. Foi um mês que começou com uma certa volatilidade, uma acomodação, e o S&P depois rompeu os 3.000 pontos e confirmou isso com os últimos pregões. E a gente, como já vinha mencionando aqui, começou a ver o distanciamento entre o VIX e o S&P. Eu acho que isso vai continuar acontecendo, as coisas estão se acalmando também aqui no Brasil na parte política, apesar de a gente ter tido algum revés entre esse atrito que o governo está tendo, o executivo está tendo com o Supremo Tribunal Federal, mas vamos ver como é que isso vai se desenrolar nas próximas semanas. Mas a visão é de continuidade na tendência de alta, de recuperação dos mercados e do distanciamento entre o VIX e o S&P, com a queda aos poucos da volatilidade e as pessoas tomando mais risco. Vou passar a palavra para o Sérgio agora para ele falar um pouquinho mais especificamente sobre o mercado brasileiro e sobre as nossas carteiras. Boa noite a todos. Falando de Brasil, vamos dar uma olhada no gráfico do índice Bovespa. Nós também começamos o mês com uma realização de lucros, um início de pessimismo, muita gente falando que o mercado ia voltar para o fundo, que o mercado ia voltar a cair, e houve uma certa realização. No decorrer do mês, ao redor do dia 15, assim, o mercado começou a subir novamente, entrou num processo de recuperação e fechou aí com 8,5% aproximadamente de valorização o índice Bovespa no mês de maio. Nossos fundos também entraram num período de recuperação. A performance do Aquarius vai fechar ao redor de 3,90 de valorização. Nós já estamos aí reduzimos a nossa perda para algo ao redor de 8% no ano. O Scorpius vai fechar o mês com 7,7% de valorização, também em processo de recuperação. Agora, vai fechar um pouco abaixo da valorização do índice Bovespa. E eu gostaria de explicar para vocês por que isso acontece. Esse mês de maio foi um mês em que o índice de small caps teve uma realização de lucros maior do que o índice Bovespa. E a nossa carteira possui uma série de empresas que fazem parte desse índice, tem um peso maior no índice small caps do que no índice Bovespa. Então, no início do mês, como vocês podem ver ali, o índice small caps teve uma queda drástica, muito maior do que a queda do índice Bovespa, o que é espelhado nesse spread que a gente fala, esse que é o ratio entre o índice small caps e o índice Bovespa. Então, nós chegamos a ter uma queda acentuada do índice small caps e no decorrer do mês de maio, em meados do mês, o Scorpio estava até com uma performance bem pior. Só que do dia 15 para frente, os papéis de qualidade, os papéis que compõem a nossa carteira e compõem a carteira do índice small caps, iniciaram também um processo forte de recuperação e voltaram quase nos mesmos níveis que estavam no início do mês. E isso fez com que o Scorpio também se recuperasse violentamente. Essa última semana, o fundo subiu mais de 10% a cota e fechou com ao redor de 7,7%. Então, é um mês positivo, mês de maio. Nós continuamos otimistas. Algumas coisas que eu gostaria de destacar aqui. Nós vimos alguns preços de commodities subindo bastante em maio. Isso é positivo para o Brasil. Minério de ferro subiu violentamente, inclusive hoje teve uma alta forte. O petróleo subiu quase 100%. E algumas commodities agrícolas já iniciaram um processo de recuperação. Então, isso fez com que houvesse também, no início do mês, uma desvalorização do real. E quando o mercado de ações aqui começou a se recuperar, o real começou a se valorizar também. E nós vemos aí um gráfico do dólar contra o real, né? E podemos perceber que houve uma apreciação da moeda brasileira nesse período. Nós tivemos, em maio, a desvalorização do dólar de 1,86%.
né? Ele fechou a 5,36 aproximadamente, 5,35 agora na sexta-feira, né? Então, é aquela nossa tese: commodities em alta, Bolsa Brasileira em alta, dólar em baixa. Se a tese se concretizar e as commodities continuarem se valorizando, os exportadores brasileiros vão ficar numa posição relativa muito confortável, e isso vai fazer com que eles passem a fixar câmbio por conta das exportações futuras e ofertem dólares no mercado mais do que vinham ofertando anteriormente. E foi isso que aconteceu esse mês, e o mercado de dólar virou e passou a se desvalorizar, passou a cair em relação ao real, né? Então esse é um cenário positivo, benigno. Nós esperamos que o mês de junho continue num processo de recuperação forte do mercado. O índice Bovespa fechou ao redor de 87 mil pontos. Nós acreditamos que 90 mil pontos é um objetivo que deve ser atingido rapidamente para o índice, e ele ainda pode subir mais, apenas num processo de correção de rumos, correção das fortes baixas. Quer dizer, não que ele tenha retomado a tendência vigorosa de alta que ele vinha no final de 2019. Sérgio, vamos fixar aqui nesse gráfico, que é um gráfico interessante também. Eu gosto bastante dessas correlações. Aqui na linha azul tem o EWZ e o real, né? E como eu digo sempre que o VIX não anda junto com o S&P, que eles gostam, eles se separam, aqui é a mesma coisa, né? O real e as ações brasileiras, eles também caminham em direções opostas. Então, quando a gente viu no mês, por volta do dia 15, o dólar fazendo seu pico ali perto de 6, né? A gente viu o EWZ fazendo os fundos e se recuperando em linha com uma valorização do real, né? E essas linhas tendem a se encostar aqui e depois se cruzarem na outra direção. Acho que esse é o nosso recado, né, Sérgio? Fica aí um recado otimista para o mês de junho, e a gente está acreditando numa valorização maior do real e numa valorização maior do Bovespa aí para perto de 100 mil pontos. Nós chegamos a escutar no decorrer desse mês que o dólar ia para 6,20, bancos estrangeiros dizendo que o dólar ia para 6,20, que o real é uma moeda tóxica e tal. Mas nós sabemos que o Brasil é um país exportador de commodities e que, tendo demanda para essas commodities e valorização no preço das commodities, a moeda brasileira automaticamente se valoriza. Esse é um pilar de valorização da moeda brasileira. E nós acreditamos aí que no mês de junho isso deve continuar. Eu não vou me espantar se o real novamente bater 5. Isso pode acontecer no curto prazo, e a gente vai ter o mercado de ações aí recuperando também, continuando essa recuperação, como todos esses indicadores aí que a gente usa, que a gente gosta bastante, estão indicando. Então é isso aí. Vamos em frente aí com calma, com parcimônia, com o pé no chão. Vamos recuperando a nossa performance e voltando ao campo positivo aí no ano. É isso aí, gente. E semana que vem a gente volta com mais gráficos, novidades e informações sobre as nossas carteiras e a nossa performance. Boa noite, meninos. Obrigada por tudo. Sempre lembrando que esses momentos são bons momentos de entrada e que a gente está aqui para ter um mês positivo aí em junho. Obrigada a todos. Bom final de semana.